Boa noite, meus amados. Paz do Senhor Jesus para todos os meus irmãos e minhas irmãs que estão aqui neste canal e vão assistir este vídeo. Eu senti muito desejo no meu coração de gravar este vídeo hoje, porque eu estava, essa madrugada, de ontem para hoje, eu fiquei a pensar em algo bem legal de trazer para os irmãos, coisas que eu estou refletindo sobre os tempos atuais, sobre as palavras de Jesus, sobre os tempos de Noé e sobre os tempos atuais, né? Então, agora de tarde, eu resolvi entrar em contato com um irmão meu, que é pastor e que está em Portugal, e eu soube de algo que me entristeceu bastante. Então, assim como que com entranhas mesmo, se mexendo, eu estou com as minhas entranhas como se estivesse se mexendo, eu resolvi gravar este vídeo falando sobre este assunto. Está bem, meus amados? Para tanto, eu vou ler para vocês, vou ler com vocês duas passagens bíblicas, uma que está em Mateus e a outra que está no primeiro livro, que é o Bereshit, que é Gênesis, né? O primeiro livro, tá bom? E nós vamos fazer uma comparação e nós vamos entrar no assunto em que eu quero trazer, no assunto em questão que eu quero trazer. No livro de Mateus, né, a palavra de Deus está referente a Noé e sobre os dias de Noé, está no capítulo 24. E eu vou ler alguns versículos do capítulo 24, né? Então, o versículo 37, capítulo 24, versículo 37, diz assim: E como foi nos dias de Noé, irmãos, olha, prestem bastante atenção, tá? Prestem bastante atenção. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Como foi nos dias de Noé, da mesma forma será no momento em que o Senhor Jesus vier. Ou seja, que ele vier para retirar os seus fiéis. E aí a gente continua no 38. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Noé entrou na arca. Nós estamos prestes para entrar também. E não o perceberam, né? Os homens lá daquela época, contaminados, eles não perceberam, né? E não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Ai, Jesus amado. Amados irmãos, assim como foi nos dias de Noé. Como é que estava nos dias de Noé? Uma das coisas a gente leu aqui. As pessoas casavam, as pessoas davam-se em casamento, né? As pessoas viviam a vida delas. E as pessoas estavam contaminadas. Na época de Noé, as pessoas estavam contaminadas. Tanto que somente Noé, Deus achou graça aos olhos do Senhor. Apenas Noé. E Deus então fez com que Noé e a sua família, filhos e noras, entrassem na arca, porque Noé foi achado justo e puro. Ele e os seus estavam puros, não eram contaminados. Portanto, eles deveriam entrar na arca, porque desses o Senhor faria um novo povo, uma nova humanidade. Está bem? E agora eu quero ir lá no livro de Gênesis, que está aqui marcadinho, né? E eu quero ler para vocês, deixa eu ver aqui, gente, eu me perdi um pouquinho aqui. No capítulo 6, no versículo 12, diz assim: E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então, amados, nos tempos de Noé, né? Nos tempos de Noé,
Deus viu que toda a carne estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Os homens estavam corrompidos, os homens estavam impuros. Estavam impuros, irmãos. Isto está acontecendo no dia de hoje também. Vocês percebem? Vocês percebem, irmãos? As pessoas estão se corrompendo, as pessoas estão corrompidas, as pessoas estão tomando esse negócio, irmãos. Vocês sabem do que eu estou dizendo. As pessoas estão tomando esse negócio, elas estão ficando corrompidas. Elas estão profanando o corpo delas. Então, essas pessoas, meus amados, essas pessoas provavelmente não entrarão na arca. E qual é a arca que o crente fiel em Cristo Jesus está esperando hoje? Qual é a arca que nós estamos aguardando, ansiosos para entrarmos? A arca da nossa retirada para junto do nosso Rei, para junto dele. Amados, da mesma forma como acontecia nos dias de Noé, está acontecendo hoje. Isso é profundo, isso é forte e também é triste, porque nós estamos vivendo essa situação. Então, nós que não estamos aceitando a profanação, amados irmãos, nós estamos sendo separados para entrar na arca. Irmãos, isso é profundo. Eu ouvi um vídeo de uma pessoa, eu não sei se foi uma irmã, que eu gosto muito dela, ela é muito sábia, não lembro o nome dela agora, eu acho que foi ela que falou sobre isso, né? Que nos tempos de Noé os homens estavam corrompidos, assim como estão sendo corrompidos hoje. Isso eu venho matutando sobre isso desde que eu vi. E quando essa pessoa falou isso, que eu acho que foi ela que falou, né? Quando ela falou isso, meus irmãos, isso veio de encontro ao meu coração e eu percebi realmente, porque não é só porque as pessoas casavam e davam-se em casamento. O Senhor não eliminaria todos os homens por causa dessas coisas, né? O homem ímpio sempre existiria mesmo. Mas não é por causa dessas coisas que o Senhor eliminaria eles, que exterminaria eles da face da terra com um dilúvio. Não, não é por isso. Mas é porque os homens estavam corrompidos. Eles tinham o seu corpo corrompido, a carne corrompida. E por causa desse corpo corrompido, o Senhor viu que a maldade era tão grande, mas era tão grande que o Senhor se arrependeu de ter feito o homem. E quando o Senhor pensou em destruir toda a raça humana, ele viu Noé, um justo entre todos esses corrompidos, um justo não corrompido. E Noé achou graça aos olhos do Senhor Deus, do Altíssimo, Yahweh, né? E nós hoje, irmãos, nós que não estamos aceitando esta profanação, eu não preciso falar o que está acontecendo, que estão obrigando as pessoas, né, irmãos? Vocês sabem o que estão obrigando as pessoas a aceitarem? Isto é uma profanação, é material estranho que entra no nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. O nosso corpo não é um corpo qualquer, de um ser humano qualquer, meus irmãos. Nós somos servos do Deus Altíssimo, nós somos ovelhas de Cristo Jesus. Meu Deus, irmãos, meu Deus, nós somos templo vivo do Espírito Santo. Então como é que a gente vai deixar entrar algo dentro da gente que vai profanar o nosso corpo, que vai misturar o nosso material genético e vai nos transformar em sabe Deus o que, em pessoas híbridas? Nós temos que ser puros para o Senhor. Eu sempre ficava me imaginando qual grau de pureza é essa que a Bíblia tanto fala que é necessário para entrar no céu, né? Que grau de pureza é essa no sentido do arrebatamento? Qual é o grau de pureza para chegar ao arrebatamento? Então Jesus tirou crianças, mostrou que deveríamos ser como crianças. As crianças, elas só vão receber esse negócio se forem forçadas pelos pais, porque elas não têm culpa. Elas não têm inteligência para dizer, não quero isso não é bom. Elas não têm, né? Elas só vão passar por aquilo ali se os pais levarem ela.
né? Mas se elas não forem, elas são puras, irmãos, elas não têm maldade, então elas não vão tomar esse negócio e não vão estar profanando o corpinho delas. Então, puros como criança, sabe? Como os pequeninos. Nós temos que ser puros, irmãos, o nosso corpo tem que ser puro. Então eu ficava sempre imaginando que grau de pureza é essa que a Bíblia relata, para que nós sejamos para sermos arrebatados. Então sempre me deu muita preocupação, porque nós somos seres humanos carnais, né? Por mais que a gente busque o Senhor, por mais que a gente busque santidade, mas a gente vive na carne. O nosso corpo é carne. O próprio apóstolo Paulo, ele disse, né? Quem me livrará desse corpo? Quem me livrará? Porque ele relatou lá em Romanos, né? Que o bem que ele queria fazer ele não fazia, mas o mal que ele não queria fazer, ele fazia. Então, irmãos, todos os seres humanos são sujeitos ao erro, ao pecado. O pecado suja a gente, mas é uma sujeira externa, irmãos. É uma sujeira externa, suja as nossas vestes. Devemos continuar pecando por conta disso? Não, de forma nenhuma. Nós devemos ser puros por fora e por dentro. Mas e o interior, irmãos? Meu Deus, eu estou sentindo tanta presença do Senhor aqui, irmãos. Mas e o interior, meus irmãos? Qual é o grau de pureza do nosso interior? É manter o templo limpo de qualquer substância, de qualquer coisa estranha. Irmãos, de qualquer coisa estranha. Deus, quando chamou para si um povo, que é o povo de Israel, naquela época, quando um estrangeiro vinha, eles eram chamados de estranhos, eles eram estrangeiros, eram pessoas estranhas àquele arraial. E Deus não permitia que os homens se contaminassem com as pessoas do mundo, com os ímpios. Eles não aceitavam que as pessoas se contaminavam com gentios, porque eles não faziam parte do arraial de Deus, porque o arraial de Deus tinha que ser puro. Vocês entendem? É sempre o grau de pureza. Então, agora eu percebo claramente qual é o grau de pureza interna que nós temos que ter, meus irmãos. É o grau de não nos contaminarmos. Oh, glória a Jesus, aleluia. Oh, glória ao Altíssimo, amados. Glórias ao Altíssimo, que nos abriu os olhos, a mim e a você, que ainda se mantém firme. E mantenha-se, meus irmãos, mantenham-se firmes. Não aceitem esta profanação, como bem disse a nossa irmã, cujo nome eu não estou lembrado no momento. Profanação. É isto que acontecia nos dias de Noé. Os homens profanaram seu corpo. Os filhos de Deus, como a Bíblia relata, contaminaram os seres humanos, trazendo material estranho para os seres humanos. Muitos creem que eram anjos caídos, que possuíram as mulheres, as filhas dos homens, que eram formosas, que eram bonitas, possuíram aquelas mulheres, e daí vieram os seres híbridos. E esses seres híbridos continuaram também produzindo, e foram surgindo mais híbridos. Então a maldade proliferou de forma grandiosa naquela época. Hoje é a mesma coisa, irmãos. As pessoas estão se profanando, elas estão virando híbridas, pois o material genético dela está sendo misturado com outro material genético que não é dela, que não pertence a ela, não pertence ao ser humano. E a maldade está imperando, meus irmãos. Então, quando estão obrigando as pessoas a fazerem isso, é maldade. É maldade. Querem porque querem destruir as pessoas de alguma maneira. Isso vem tudo da cabeça de Satanás, meus irmãos. Vem tudo dele. Ele tem os seus servos aqui. Ele tem os servos dele para trabalhar. E tem muita gente achando, meus irmãos, que a marca da besta ela virá assim, de supetão. Pronto, tá aí a marca da besta. Quem colocar, perdeu a salvação. Quem não colocar, não perdeu. Mas todos têm que colocar, é obrigatório, tem que se colocar.
Aí vem, né, as autoridades dizem que é obrigatório colocar. Não é assim, meus irmãos, não é assim. No reino animal, no caso das serpentes, a serpente, a cobra, que ela pica uma primeira vez, joga o veneno dentro daquela vítima, e a vítima não morre. E ela fica de tocaia. Depois ela vai lá, dá outra picada na vítima, e aí vai contaminando aos poucos aquela vítima, né? Então a vítima já começa a ficar meio assim, e aí ela vai até dar uma terceira picada na vítima. E na maioria das vezes na terceira picada é mortal. Então a vítima acaba morrendo. Mas ela morreu depois de ser inoculado nela veneno mais de uma vez, irmãos. Vocês entendem o que eu quero dizer? Entendem? O veneno está sendo colocado aí em muitos e está tudo muito bem, está todo mundo bem, está todo mundo curtindo, se achando tranquilos. Quando a gente vê as notícias, do que está acontecendo, coisas terríveis estão acontecendo com as pessoas. Mas tem muita gente cega, irmãos, não estão vendo, e inclusive crentes em Jesus. O que eu acho o cúmulo do absurdo, crente com os olhos espirituais fechados, irmãos, fechados. Então a serpente pica uma primeira vez e fica tudo bem, a vítima continua bem, a vítima continua andando, a vítima continua fazendo as coisas dela. Depois a serpente vai lá e pica uma segunda vez. Aí aquela vítima já começa a sentir uma diferença, já começa a sentir algo que está estranho, está acontecendo alguma coisa de estranho dentro dela, mas ela ainda não morre. Aí a serpente vai lá, pica a terceira vez e normalmente, na terceira vez, já é mortal. E a gente está vendo isso acontecer, meus irmãos. A gente está vendo isso acontecer. E quando eu falei do meu irmão lá de Portugal, é um irmão que eu tenho um carinho profundo por ele, um carinho profundo. Quando eu fui a Portugal, eu fui em 2018 para Portugal, né? Quando eu fui para Portugal, eu não conhecia ninguém lá. Eu fui com cara e coragem. O Senhor me mandou ir para lá e eu fui, irmãos. Ele me mandou e eu fui, com cara e coragem e com fé. E, irmãos, deu tudo certo. Deu tudo certo. Em menos de um mês eu estava com um apartamento alugado. Coisa que muitos brasileiros não conseguiam, levava meses para alugar uma casa, um apartamento. Eu, com menos de um mês, já estava com o meu apartamento alugado e mobiliado. Mas eu tive a graça de encontrar este irmão. Não vou falar o nome dele, né, por questões de ética, mas eu tive a graça de encontrar esse irmão lá, e que foi muito meu amigo, numa cidade chamada Porto de Mós, onde eu fiquei, né? Quando eu fui para lá, eu fui direto para Leiria, para o distrito de Leiria, e no distrito de Leiria eu fui para uma cidade chamada Porto de Mós. É como se fosse um município no Brasil, ou bairro no Brasil, né? Então eu fui para Porto de Mós, e aí conheci este irmão, e este irmão, amados, ele começou a andar comigo para tudo quanto é canto, ele me ajudou em tudo, foi assim uma bênção. Ele me ajudou a tirar os documentos, tudo. Olha, eu sou super agradecido, né? Então, 2019, começou essa confusão toda. Em 2020, eu fui forçado a voltar para o Brasil, porque os meus rendimentos estavam ficando cada vez mais baixos, porque eu transferia para lá o meu dinheiro. Então, estava ficando cada vez mais baixo os meus rendimentos. Eu tive que vir embora. Eu falei com o senhor, está na hora de ir embora. Eu vou acabar recebendo só para pagar aluguel, né? E os aluguéis em Portugal, para quem está lá e ganha em reais, é muito caro um aluguel, é muito caro. Então, meus amados, esse irmão, eu voltei para o Brasil e a gente acabou se perdendo. Eu mudei o número do meu celular e a gente acabou se perdendo, não falei mais com ele. E hoje eu tive vontade de entrar em contato com ele. Agora daqui a pouco, ainda há pouco de tarde, agora são 9 horas da noite, né? Agora são 9 horas, 21 horas, mas ainda há pouco, devia ser umas 18, 19 horas, eu entrei em contato com esse irmão
e ele estava online, que ele me respondeu logo na hora, né? E eu perguntei para ele, como estão todos, como vocês estão? Ele disse, estamos bem. E eu perguntei, como é que estão as coisas aí em Portugal? Aí ele me disse que lá, quase que 100% da população já recebeu aquilo. E aí eu escrevi, né? Nós entramos em contato pelo WhatsApp, eu escrevi, que triste, irmão. E aí eu disse umas coisas para ele, né? Da malignidade desse negócio, e eu perguntei para ele se ele tinha recebido também. E ele ficou quieto, ele não me respondeu. Primeiro eu falei da malignidade desta coisa, e depois perguntei se eles também receberam. E ele ficou quieto, com silêncio. Então, irmãos, eu entendi que ele também recebeu. E é um pastor. Eu fiquei tão triste, irmãos, ali sentado, tão triste, meu coração ficou tão apertado. Eu não gosto de saber que as pessoas estão recebendo, muito menos quando é um irmão em Cristo. E muito menos ainda sabendo que é um irmão querido, um amigo que eu tive lá. Um amigo, eu considero ele ainda amigo, embora a gente esteja tão distante. Mas ele falou que a população de Portugal já quase toda. E aí provavelmente ele e a esposa também, né? E aí eu me despedi dele e disse para ele assim, que o Senhor Jesus tenha misericórdia das pessoas que estão profanando o seu corpo com este negócio. Eu falei as palavras certas, né, irmão? Os nomes certos. Aqui eu não posso falar, vocês sabem, né? Então, eu escrevi isso para ele, que o Senhor Jesus tenha misericórdia. E ele ficou quieto, irmãos. Ficou quieto, deve ter ficado pensativo. E então eu me despedi, e ele se despediu, e a gente desligou. Mas eu fiquei, daquele momento até agora, eu estou sentindo um aperto no meu coração. Um aperto, meus irmãos. E quando eu estava em Portugal, eu tive um sonho com este irmão. Prestem atenção, irmãos. Me perdoem eu estar contando essas coisas, mas é porque faz tudo parte. Eu tive um sonho com ele, né? No meu sonho, eu ia viajar e ele me levava até a estação de trem, porque eu ia viajar de trem, né? E o interessante é que ele carregava as minhas malas, irmãos. Eu ia com as mãos livres e ele carregava as minhas malas. Sabe? Então ele carregava para mim as malas e quando nós chegávamos na estação, nós entrávamos na estação. Nesse momento ele guardava as malas num canto dentro do trem, né? Tinha um lugar lá, tipo um bagageiro, guardava minhas malas lá e ele sentava num banco, eu sentava no outro, um em frente do outro e ficávamos calados, olhando um para o outro, o trem parado. Nesse momento ele estava com a filha dele, que é uma menininha, deve estar com uns 3 anos agora. Ele estava com a filha dele no colo. E o que ele fez? Ele passou a filha dele para mim. E ele levantou do banco e foi para fora. Saiu do trem. Quando ele saiu do trem, as portas se fecharam. E aí ele percebeu que a filha dele estava lá dentro comigo. Então ele começou a bater na porta. E eu fiquei em pé segurando ela, como se ela fosse levinha, como se não tivesse... Irmãos, assim, muito curioso o sonho, sabe? E eu segurando ela como se fosse algo leve demais. Ele não pesava para mim, a menina, né? E ela é pesada. E eu ficava segurando ela, ela dormia inocentemente. Uma criança inocente, ainda mais dormindo, né? E o pai dela ficava do lado de fora desesperado. E eu ficava quieto. Eu ficava dentro do trem, em pé, vendo ele batendo a porta, batendo, querendo entrar, e eu ficava quieto vendo. Então o trem partia, meus irmãos, o trem partia. E interessante que o trem partia e ele não chacoalhava nada, eu ficava em pé e ficava quieto. E o trem ia partindo devagar, então surgia uma multidão de pessoas que começavam a fazer a mesma coisa, e bater, querer entrar, e não podiam entrar. Então, o trem, de repente, ele pegou velocidade e foi embora. E aí o sonho acabou. Então, quando eu acordei, eu fiquei, Senhor, mas o irmão, aí eu sempre digo o nome dele, né? O irmão é um crente de mão cheia, Senhor. É dedicado, um servo dedicado. Ele é uma pessoa simples, irmãos. Ele é uma pessoa humilde, uma pessoa simples,
né? Eu não conseguia entrar na minha cabeça aquele irmão ficar de fora, porque tá claro que esse trem era um arrebatamento, né? E dentro do trem tinham poucas pessoas, não entraram muitas pessoas, entraram poucas, né? E ele entrou também, mas ele saiu do trem. Vocês estão entendendo a coisa? Então, na época, eu não conseguia entender o que se passou. Por que isso, meus irmãos? E hoje, quando eu soube da notícia, né, que ele mesmo me falou, no silêncio ele me falou, eu entendi, irmãos, eu entendi que por conta da profanação, ele vai ficar de fora. Eu creio que seja isso, irmãos. Tomara que eu esteja errado, meus amados. Tomara mesmo que eu esteja errado. Mas muitos irmãos tiveram revelações de que quem está profanando o corpo com este negócio, meus irmãos, não vão para o arrebatamento. E ainda eu vi mais que isso. Eu vi um irmão dizer que as pessoas que estão profanando estão perdendo a salvação. Para elas garantirem a salvação, elas têm que se arrepender de terem feito isso e se voltar para Deus, pedir misericórdia, perdão, porque ainda que o corpo seja destruído, a alma será ganha pro Senhor, é do Senhor e vai para o Senhor, a salvação é garantida, né? Eu não posso dizer que isso seja verdade. Alguns irmãos estão recebendo mensagens e estão falando sobre isso. Agora, eu diante disso tudo, irmãos, eu tive esse discernimento. Porque até então eu não entendia por que aquele irmão tão dedicado que era, e ainda deve ser, né? Sabe, meus irmãos, eu achava ele muito melhor do que eu, muito mais merecedor do que eu. Então quando eu tive aquele sonho, eu acordei, eu não entendi isso, eu não entendi por que o irmão fulano, não é possível, Senhor, não. Eu fiquei sem entender, meus amados. E agora, sabe assim como se o Senhor clareasse a minha mente, e eu creio que Ele clareou a minha mente mesmo. É por isso que você teve aquele sonho. E eu tive aquele sonho antes disso tudo acontecer, meus irmãos. Antes disso tudo acontecer. Estava tudo tranquilo, tudo normal. Vocês lembram que até final de 2018, né? As pessoas estavam vivendo normal. Natal, Ano Novo, funcionou normal, shopping cheios, todo iluminado, aquela coisa e tal, né? Eu até filmei dentro de um shopping famoso que tem lá em Lisboa. Filmei aquele shopping. Estava lindo, estava muito bonito. Então até 2018 estava tudo normal. E eu tive esse sonho antes, em 2018 mesmo. E eu não entendi, meus irmãos, não entendi. Agora eu entendo por quê. Eu entendo por quê. Então, meus irmãos, é muito profundo isso, esse entendimento que o Senhor está me concedendo, e eu espero que isso venha falar ao coração de vocês também. É muito profundo a gente perceber como era no tempo de Noé, como está sendo hoje, meus irmãos. O grau de impureza que as pessoas estão tendo no seu interior não é com pecado, não é com pecado. O pecado suja as vestes, suja o exterior. Mas se a gente se arrepender, a gente voltar para o Senhor nos purifica de todo mal. Mas agora você colocar algo genético dentro de você, meus irmãos, material estranho, isso corrompe o seu corpo, que é templo do Espírito Santo. Isso corrompe, profana o templo do Espírito Santo. E é muito provável, diante desse esclarecimento que eu tive, que todas as pessoas que estão recebendo não serão arrebatadas. Terão que passar, meus irmãos, pelo fogo na tribulação. Porque aí sim, aí na tribulação vai vir a picada final, né? A marca final. E aí vai ser claro, as claras, ou põe ou morre, né? Ai, meus irmãos, é profundo. E vocês veem que ela tanto tem conexão com a marca da besta descrito no Apocalipse, tanto tem que já tem lugares proibindo as pessoas de frequentarem ambientes, de entrar em lugares, de fazerem coisas. Estão sendo discriminadas se elas não recebem o negócio, o veneno, né? As pessoas que não recebem o veneno estão sendo agora marginalizadas, elas não podem.
E isso já está acontecendo no Brasil também. Já tem lugares no Brasil que está acontecendo também. Então, tem tanta conexão uma coisa com a outra, meus irmãos. A picada de serpente, ela vai aos poucos. Veio a primeira. E parecia que está tudo bem. Muita gente estava bem. E veio a segunda. Tá chegando aí a terceira. Acho que já muitos já devem estar recebendo. E assim vai, até chegar, até a vítima cair, irmãos. Até a vítima cair, porque são todos vítimas. Misericórdia, Jesus. São todos vítimas. Nós precisamos orar mais, orar, meus irmãos, pedindo misericórdia ao Senhor. Porque na minha família também tem pessoas que se tornaram... É uma insanidade dos crentes, irmãos. É uma insanidade aceitar esse negócio, sabe? É uma insanidade. Na minha família também tiveram crentes que receberam. E agora esse meu irmão querido do meu coração mesmo, um irmão querido do meu coração, mexeu muito comigo, mexeu muito. Hoje eu vou orar muito por ele, pela esposa dele. Tá bom, irmãos? Então fica essa mensagem, essa palavra. Me desculpem, fica um pouquinho longo, me desculpem. Eu tenho que explanar alguns acontecimentos que têm a ver com a minha vida, com o tempo que passou, né? Eu não fui para Portugal, não falo que eu fui para Portugal para me encher de orgulho, qualquer coisa assim, que nada a ver, tem nada a ver, meus irmãos. Foi o Senhor que me mandou para lá. Tem gente que não acredita nisso. Tem gente que não acredita. Gente na minha família na época não acreditava quando eu falava, é o Senhor que está me mandando para lá. Teve gente da minha família que perguntou se eu não estava fugindo de alguma coisa. Eu, Jesus, o que eu estaria fugindo, né? Mas eu tenho consciência plena que foi o Senhor que me mandou. Tanto é que ao chegar lá, tudo deu certo. Tudo, meus irmãos. E eu só não estou lá ainda por conta desse problema todo atual. Porque senão eu estaria lá. Não tinha por que voltar. Estava tudo bem lá. Estava bem, né? É um lugar muito bom de se viver, inclusive, Portugal. Mas eu estava lá pelo Senhor, porque Ele me mandou. Se Ele tivesse mandado para um outro lugar, eu teria que ir, né? Graças a Deus que Ele não me mandou para um Afeganistão da vida, né, meus irmãos? Mas é isso, meus amados. Que Deus abençoe vocês todos, tá bem? Permaneçam firmes, irmãos, firmes. E se você puder, compartilhe esse vídeo no seu canal, no Facebook, compartilhe. Tem um irmão que entrou aqui na minha... num dos vídeos que eu fiz, ele entrou e ele escreveu que ele se tornou também uma pessoa do nosso canal, né? Entrou para o nosso canal através de uma irmã que postou um vídeo meu no Facebook. Eu não tenho Facebook, eu não trabalho com Facebook, mas ela colocou lá e ele viu e ele quis me conhecer mais e me procurou no meu canal e se inscreveu no meu canal. É mais um inscrito. Mas não é só porque ele se inscreveu, é porque, meus irmãos, provavelmente o que ele ouviu fez bem para ele. Então, se você puder, irmãos, manda esse vídeo para frente. Sabe, meu canal não tem muito alcance. Infelizmente, já tem anos que eu tenho esse canal, Filho do Rei, mas ele não tem muito alcance. Muita gente vê e não se inscreve, muita gente vê e não dá like. Essas coisas são importantes, né? Para que a plataforma veja que a gente está sendo visto, para a gente continuar crescendo. Mas eu queria que meu canal crescesse, irmãos, não para eu ser visto, mas para a glória e honra do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus e Yahushua. Amém, meus amados? Deus abençoe vocês todos. Fiquem na santa e gloriosa paz do nosso Senhor Jesus, Cristo Senhor e Yahushua HaMashiach. Amém?